Fala pessoal, beleza? Vocês viram essa notícia aí? Estátua de Buda encontrada no Egito Antigo pode mudar tudo o que sabemos. Uma notícia bem recente aqui, de 29 de abril, mas eu vi esses dias e eu queria comentar um pouco essa notícia com vocês aqui, fazer uma análise dessa estátua de Buda mesmo e do que isso significa de fato, né, para a história tal como nós conhecemos hoje, né? Será que ela muda de fato tudo que nós sabemos mesmo? Ou não, né? Então vamos direto observar aqui a estátua, né? Aqui nesse site especificamente do Olhar Digital, onde eu estou vendo a notícia em português, tem só essa imagem aqui, mas no site da Smithsonian tem a imagem de corpo todo, né? Estátua de corpo todo. E a gente vê que de fato é uma estátua que tudo indica que seja Buda, né? É bom falar isso, né? Tudo indica, porque esses achados arqueológicos raramente, né? Para não dizer nunca, vêm com legenda. Então, assim, a estátua vir com o nome, dizendo o que é exatamente. É muito raro, né? Mas os sinais aqui são claros, né? A gente tem essa figura aqui com traços, né? O cabelo aqui característico indiano, esse halo, né? Ou essa auréola indicando uma radiância, indica que é uma figura especial. Então não é assim um indiano genérico. E aqui no pé da figura tem também a flor de lótus, né? E ela lembra muito as estátuas greco-budistas, né? Eu fiz um vídeo sobre greco-budismo aqui, que são estátuas que a gente encontra principalmente no atual território do Afeganistão, né? Que era na época os reinos indogregos e tal. Que não assistiu o vídeo, assista lá depois para entender esse contexto. Mas então tudo indica de fato que seja uma estátua de Buda, e essa estátua foi encontrada no Egito, num templo, no antigo templo egípcio, né? Que é uma coisa muito interessante mesmo, porque a gente não costuma associar essas duas coisas, né? O antigo Egito e a antiga Índia, né? São duas civilizações da antiguidade absolutamente monumentais, né? Uma no norte da África e a outra na Ásia, né? No subcontinente indiano. Mas a verdade é que, por mais estranho que isso seja, né? Uma estátua de Buda no Egito, isso não é tão surpreendente assim. Por quê, né? Porque aí a gente inclui outra grande civilização antiga, que é a Roma, né, o Império Romano, e nos tempos em que essa estátua foi produzida, né, ela foi datada de mais ou menos século II depois de Cristo, o Egito era dominado, né, era governado e fazia parte do Império Romano, era parte do território do Império Romano. Então, ele fazia, consequentemente, parte também do mundo romano e do comércio romano, principalmente, né, do comércio do Império Romano. E, não por acaso, essa estátua foi encontrada na cidade de Berenice. Eu vou mostrar para vocês aqui no mapa. Berenice está aqui, né, nessa parte aqui no Mar Vermelho, e ela liga aqui o Egito com o Oriente, aqui, regiões próximas da Índia. Então essa era uma cidade portuária muito importante para trocas comerciais ali justamente com o Oriente, né? Então provavelmente produtos indianos, né? Provavelmente não, né? Vou colocar outro mapa aqui, né? Que coloca itens de comércio, né? Produtos aqui que circulavam no Império Romano, e a gente vê aqui a globalidade desse comércio, né? Incluindo realmente desde a Espanha, aqui na Europa, né, na Península Ibérica, até realmente a Índia mesmo, né, onde a gente vê aqui especiaria, marfim, né, tinha também comércio de metais preciosos, pedras preciosas, tecidos, essas coisas. Então a gente vê que por meio aqui, atravessando o Mar Vermelho, os produtos indianos chegam na cidade de Berenice, que não está mostrado aqui, ela está um pouquinho mais abaixo, né, e aí isso pode subir aqui pelo Rio Nilo, né, o Rio Nilo segue esse percurso até o delta, e aqui de alguma cidade portuária do delta do Nilo, por exemplo, Alexandria, né, que é a maior de todas, e esses produtos escoavam, né, para diversas outras regiões do Império Romano. Então a gente tem nesse período essa grande conexão, essa interconexão de vários locais por meio desse comércio romano, né? Então voltando lá para a notícia, né, e compreendendo esse contexto, a gente já percebe por que não seria tão estranho encontrar uma estátua de Buda no Egito, né? Porque esse é o Egito romano, não é o Egito lá dos tempos iniciais dos faraós, né, das primeiras pirâmides. É um Egito do século II depois de Cristo, né? Aqui na reportagem no Olhar Digital, né, até tem um trecho de uma declaração de um arqueólogo, né? Não arqueóloga, mas arqueólogo, Marius, que diz o seguinte, né? A estátua de Buda foi feita de pedra provavelmente extraída da região ao sul da atual Istambul, Turquia, e deve ter sido esculpida localmente em Berenice e dedicada ao templo por um ou mais ricos mercadores da Índia, né? Então aqui é uma hipótese que ele traz sobre como que esse item chegou até esse templo egípcio, né? Tendo sido ali presenteado por algum rico mercador da Índia, né? É uma possibilidade. E essa mesma equipe, né? É uma equipe de uma universidade dos Estados Unidos e outra uma universidade polonesa, eles descobriram também moedas indianas na região e descobriram também textos em sânscrito na região, né? Que é uma antiga língua, né, tradicional da Índia. Isso mostra realmente uma presença muito importante de indianos na região do Egito nesse contexto, né? Então daí a presença de uma estátua de Buda na região não estranhar tanto. Mas isso não significa que não seja uma descoberta fantástica, né? Porque essa de fato é a estátua de Buda mais antiga que a gente tem a oeste do Afeganistão, né? Porque
a oeste do Afeganistão, que é onde estão a arte de Gandhara, né, as estátuas de Buda que eu mostrei lá no vídeo sobre greco-budismo. Então, se você não assistiu esse vídeo sobre o greco-budismo, eu recomendo para vocês terem ainda mais elementos aí para entender essa globalidade ali do Mediterrâneo antigo e a presença, né, da cultura indiana mais a oeste do que a Índia, né? Mas enfim, né, o que eu queria trazer para vocês nesse vídeo é isso, então, essa reflexão sobre essa notícia. E digam aí nos comentários também se vocês são a favor de vídeos aqui comentando algumas notícias de achados arqueológicos, notícias históricas e tal, que é um formato que a gente pode trazer aqui para o canal também. Mas por enquanto é só e nos vemos aí nos próximos. Falou!